Fala pessoal, beleza? Me chamo Thiago e hoje vou fazer o review do teclado Gamakai MK61. Bora lá? Esse modelo é a versão branca, mas também possui na versão preta. Sua estrutura é toda em plástico e ele é bem construído. Ele tem 29 cm de comprimento e 10 cm de largura. É um teclado conhecido como 60%, pois não vem com as teclas de seta, as funções e o teclado numérico. É um teclado muito bom para quem busca espaço em sua mesa, porém ele exige um certo nível de adaptação para que você possa utilizar todas as funções. O cabo dele é um par trançado, ele é bem maleável e ele tem mais ou menos 1,5 m de comprimento. Os materiais da keycaps são de PBT, que é um plástico com mais qualidade, fosco e evita aquela mancha de gordura de dedo. Eles possuem o formato pudding, que são camadas translúcidas e que dão um efeito muito legal no RGB. Elas também usam a tecnologia Double Shot Injection, que consiste em prensar duas peças de plástico juntas, uma para a tecla em si e outra transparente para formar o caractere. Isso evita completamente que as letras desapareçam com o tempo, além de aumentar sua vida útil. E por fim, em relação aos estabilizadores das keycaps, elas são consideradas ok. Elas não balançam muito na hora da utilização e apresentam um bom trabalho, principalmente por conta do preço do teclado. Um dos pontos fortes desse teclado é a iluminação, principalmente por conta das teclas pudding, que dão um efeito muito legal. E isso eu posso garantir para vocês. É muito forte a iluminação dele, é muito boa. Eu não vou entrar muito em detalhe nas possibilidades de iluminação, mas o que eu posso falar é que você pode fazer alteração tanto via teclado, utilizando as funções, ou utilizando o software. Eu particularmente não utilizo o software, porque eu achei extremamente confuso a sua utilização, mas, por outro lado, você consegue fazer novos efeitos através do software, coisa que via teclado você não conseguiria. Então, só vejo essa vantagem, mas eu particularmente não utilizo o software, mas é questão de gosto. Os switches do MK61 são óticos e eles utilizam o switch da Gateron. Nesse exemplo aqui, nesse review para vocês, é o switch azul, que dentre os switches disponíveis é o mais barulhento. Então ele também exige uma certa força para poder ser executado, que é mais ou menos aí por torno de 55 gramas de força. Diferente do amarelo, por exemplo, onde ele é muito mais sensível. Então qualquer aproximação ali a tecla já responde. Isso é muito questão de gosto, eu particularmente prefiro o azul, principalmente pela sensação tátil, porque ele não ativa tão rapidamente, como geralmente acontece em outros switches. Outra coisa que ele é muito interessante em relação a isso é que ele é totalmente hot swap, ou seja, eu posso simplesmente remover o switch e trocar por outro sem ter problema nenhum em relação a isso. Claro, é importante, se você vai fazer a alteração, trocar também por um switch ótico da Gateron, é muito importante esse detalhe. O teclado MK61 é um excelente custo-benefício e vai atender muito bem o público gamer, principalmente por ser compacto e ter excelente switch. O processo de adaptação varia de pessoa para pessoa, pois não ter setas, teclado numérico e teclados do F1 ao F10 vão precisar que você faça combos utilizando uma tecla função chamada FN. Por exemplo, você precisa, para deletar algum caractere, FN mais a tecla M. Porém, com o tempo você se acostuma. O preço dele é muito bom, cabe no bolso e gira em torno de R$300. Então galera, fica por aqui mais esse review. Qualquer dúvida, manda nos comentários. E é isso, um abraço e tamo junto!